Estava assistindo um vídeo recente do Fábio Sormani, meu querido amigo, quando ele trouxe a informação que ele conversou com o Marcelo Teixeira e ele perguntou para o Marcelo Teixeira por que Dorival Júnior e Tite negaram o Santos. E a resposta que ele ouviu do Marcelo Teixeira é que esses treinadores estavam olhando para o mercado da Arábia Saudita, sonhando com os Emirados e tudo mais. Me pareceu estranho, ele fala, inclusive, estão olhando a movimentação do Jorge Jesus que pode sair do Al Hilal, como se esses caras fossem ser convidados para treinar o Al Hilal, que com o dinheiro hoje do investimento público saudita jamais vai investir em treinadores como o Tite e Dorival Júnior. Os caras estão mirando, por exemplo, o Inzaghi, que está na semifinal da Champions League e treina a Inter de Milão. Uma loucura, uma sandice que me pareceu ou desculpa desses caras pro Marcelo Teixeira ou desculpa do Marcelo Teixeira pro Sormani, que não sabia o que dizer. O cara não vai dizer, ele achou o projeto esportivo do Santos uma bosta. Ele me acha um lixo de presidente. Acho que nem que se for essa resposta de fato real, o próprio Dorival e o próprio Tite falariam, não fecharia uma porta assim. Mas fato é que não me convenceu essa resposta do presidente Marcelo Teixeira. Tanto não me convenceu que menos de 24 horas depois, pelo menos depois de eu ter visto esse vídeo, Dorival Júnior, segundo a imprensa corintiana, que cobre o clube dia a dia, tem um acerto verbal para substituir o Ramon Dias no Corinthians. É sobre isso que eu quero falar sobre essa gestão pavorosa, quero falar sobre Pedro Martins, né, o baluarte da verdade, quero falar sobre César Sampaio, quero falar sobre os nomes que estão surgindo agora, Thiago Carpini, né, o Jorge Nicola deu a informação que o Santos e Grêmio estão entrando em contato com ele, Gabriela Brino falou ontem de Tata Martino. Vamos trocar essa ideia. Antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. E, cola lá na Foot Fanatics. Muito, muito importante que você faça isso. Usa a sua câmera e aponta para o QR Code que está aparecendo para você, porque a gente te dá 7% de desconto em toda a loja. Não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de conhecer a loja. Eu convido vocês, sem compromisso, sem precisar comprar nada, a dar uma olhada no arsenal de opções que tem a ver, obviamente, com o Santos, porque tem muito material do Santos lá, tudo que você possa imaginar, mas não só do Santos e não só de futebol. Para você usar casualmente, roupas para família, tênis, tanto de corrida como casuais, como de todos os esportes. É uma grande loja esportiva que está cada vez mais robusta e só trabalha com marcas de primeiríssima linha. Então, se interessar, temos esse cupom de 7% de desconto na loja inteira para você poder adquirir os seus produtos e a entrega é muito, muito rápida. Passado o recado, vamos trocar essa ideia porque Dorival Júnior está próximo de ir para o Corinthians e isso me mostra bem, porque assim, vamos deixar aqui bem claro, né? Fala, você vai estar lamentando a não vinda do Dorival, a ida dele para o Corinthians? De maneira alguma. Eu jamais contrataria o Dorival nesse momento. Jamais. É claro que se as opções forem diminuindo e tudo mais, eu prefiro o Dorival, que é um técnico nota 6, do que um Diniz, que é um técnico nota menos 6. Obviamente. Né? Se o Diniz fosse nota 2, estava bom, mas é menos 6. Só que assim, não era o meu favorito. Dentre esses nomes que surgiram inicialmente, de Luiz Castro, Tite, o próprio Dorival e o Sampaoli, era o último da minha lista. Não gosto do trabalho do Dorival. O trabalho do Dorival na seleção brasileira é uma vergonha nacional. É um dos piores trabalhos da história da camisa mais importante do futebol mundial, que é a camisa amarela. E é pavoroso, vergonhoso. E cara, é um treinador que tem prazo de validade, que mesmo campeão em vários times, a sequência de trabalho é péssima. Ele é sempre demitido por onde ele passa. Raramente ele não é. Acho que São Paulo e Ceará foi onde ele não foi demitido. No Flamengo ele conseguiu ser demitido com títulos mega importantes logo depois de ter sido campeão, porque o trabalho dele é fraco. Essa é a verdade. Mas eu sei que muitos santistas queriam a volta do Dorival, tem uma memória afetiva com o Dorival. E em várias pesquisas que lançaram entre esses nomes, quando o Santos ainda não tinha tentado nem sequer demitido o Caixinha, o Dorival liderava as pesquisas com relação a torcedores do Santos por conta dessa memória afetiva, e eu respeito, mas por conta de memória afetiva, o Marcelo Teixeira está aí. Por conta de memória afetiva, o Santos tem uma gestão hoje horripilante, né? Que as contas deveriam ter sido reprovadas e infelizmente não foram. É isso.
Memória afetiva está levando o Santos para onde? E esse é um discurso do Pedro Martins, que falou: o saudosismo está matando o Santos. O problema é que ele está envolvido dentro desse saudosismo, né? Se ele não fizesse parte disso, tá tudo bem. Mas foi o saudosismo que trouxe o Marcelo, e a escolha do Marcelo no Pedro Martins não tem a ver necessariamente com currículo, não tem a ver com competência, tem muito a ver com as relações que regem quem é o Pedro Martins, por onde ele anda, de quem ele é filho, por onde ele passou, ele é amigo de quem. Tem muito mais a ver com isso. Mas o CEO do Santos, que foi paparicado por grande parte da imprensa por ter sido verdadeiro, e eu repito aqui, nada que ele falou é mentira. Meu problema é, a função de um CEO não é apontar necessariamente o problema, mas apontar sobretudo a solução. O que ele fez com a instituição ali, ao passar essa imagem de que tudo é uma várzea, e a gente que está aqui dentro sabe, mas qual que é a imagem do mercado que o mercado tem, né? Ao dar essa coletiva, ele não contribui em nada para o Santos Futebol Clube. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí, esse diretor não teve competência de trazer o Dorival Júnior. Esse diretor que foi contrariado na demissão do Caixinha e humilhado pelo César Sampaio, né? Porque mostra que fazendo um básico feijão com arroz já é muito superior ao trabalho patético, pavoroso do português, que só estava lá porque tem um sotaque português. Essa é a verdade, porque o currículo dele é ridículo. Currículo sequer que não foi analisado pelo Pedro Martins. Ou se foi, muito mal analisado. Pedro Martins não conseguiu contratar o Dorival. Não conseguiu, ele que fala tanto em processos, ele que fala tanto em ter um projeto esportivo, não conseguiu apresentar um projeto esportivo decente para o treinador, ex-seleção brasileira. Mas o Augusto Melo, que estava na última quarta-feira dando depoimento na Polícia Civil e, segundo a Gazeta Esportiva, matéria do Thiago Salazar, está muito perto de ser indiciado por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro e outros crimes abjetos, conseguiu convencer o Dorival e em questão de horas, porque o Ramon perdeu ontem. Se o Ramon ganhar do Fluminense, ele ia ficar. Em questão de horas, passaram o telefone para o Dorival e convenceram o Dorival aí. Não teve projeto, não teve nada. O Dorival quis ir para o Corinthians. Por quê? Porque de repente entende que no Corinthians tem um elenco melhor para trabalhar. E quem montou o elenco no Santos? Pedro Martins e Marcelo Teixeira. Para mim, a escolha do Dorival ao ir para o Corinthians, um time que está devendo os tubos, um time cujo presidente pode vir a ser indiciado, um time que não tem paz política, um time que o banco de reservas não chega perto do time titular em termos de qualidade. Essa decisão diz menos sobre o Corinthians e mais sobre o Santos, que foi onde ele recebeu o primeiro convite e sequer abriu possibilidade de negociar. Não chegou nem a dizer, beleza, vocês querem me contratar? 3 milhões aí. Vocês pagam? Eu vou. Nem isso, nem se interessou a conversar. Por quê? Porque o Santos hoje não tem gestão. A gestão do Santos não existe. Marcelo Teixeira é um presidente dos anos 2000, anos 90, nos anos 2025. Ele que tanto fala em modernização. Isso é tudo conversa para boi dormir. E o senhor Pedro Martins está lá bradando contra o clube e não é capaz de convencer um treinador mediano como o Dorival Júnior, que está em baixa. Então, assim, isso para mim evidencia muito como que é o Santos hoje e como que o Santos vive de garganta hoje. Tanto do seu presidente como do seu CEO. E aí, diante de 4 tentativas, são 4 nãos, 4 humilhações, inclusive um que queria vir, que torceu para o seu telefone tocar, que era o argentino. Quando ele analisa o elenco mais afinco, ele diz, não, obrigado, não quero. É inacreditável. E aí hoje a gente está aqui sonhando com a possibilidade de uma vitória contra o São Paulo, para quem sabe a gente descubra um talento que nunca tinha sido descoberto, que é do César Sampaio, para nos salvar, porque quem que vai assumir esse time? É inacreditável o buraco que o Santos está metido. Inacreditável o buraco que o Santos está metido. E eu falei na live ontem pós-jogo que eu penso de César Sampaio, não mudei, mas vou repetir porque eu sei que a audiência é rotativa. Nesse momento o Santos aí, segundo a matéria do Lucas Mussetti, o Santos ainda procura técnicos mais experientes que o César Sampaio, mas
quer fazer essa troca com calma. Engraçado. Na pré-temporada, Pedro Martins chega numa sexta-feira e contrata o técnico no domingo. O Santos tinha todo o estadual pela frente. Poderia ter tido toda a calma do mundo. Mas não. Bateu o desespero. Vamos trazer o treinador. Depois de negociar tanto tempo com Quinteiros e com o Luiz Castro, temos que contratar um técnico para começar o Campeonato Paulista. O poderosíssimo Campeonato Paulista. E trouxeram qualquer um. Agora, que é jogo quarto e domingo, nem tempo para treinar tem. Ah, calma, deixa o César Sampaio aí. Não bate. Tá vendo como a gestão do Santos é amadora? Vocês conseguem perceber? Por essas e outras a gente vê que não tem padrão. Não tem. Ok. A matéria do Lucas Mussetti diz que o Santos avalia manter o César Sampaio a depender do resultado de domingo contra o São Paulo. O Santos está feliz com como foi feita a preparação para o jogo, gostou da coletiva, o Santos ele conseguiu reunir ali os jogadores. Eu acho que foi muito de fato boa a coletiva. O feijão com arroz do César Sampaio foi interessante para aquele jogo. O ponto é, feijão com arroz não vai resolver a vida do Santos. O feijão com arroz foi interessante porque corrigiu alguns problemas do Caixinha, enfrentou um time também que não tem nenhuma vitória no campeonato, que está em baixa, em casa. O Santos teve a vantagem de abrir o placar com uma bola parada, então teve o contra-ataque ao seu dispor praticamente o jogo inteiro, conseguiu se defender bem de uma outra maneira, com uma outra estratégia que eu gosto mais e que eu acho que casa mais com esse elenco. Mas se for feijão com arroz daqui até dezembro, esse feijão com arroz vai ser estudado e o Santos do César Sampaio vai ser facilmente batido por adversários que têm técnicos melhores, que trazem coisas diferentes. Qual que é a capacidade do César Sampaio em montar diferentes esquemas para enfrentar diferentes escolas, para jogar fora, dentro de casa? A gente só vai descobrir pelo caminho, porque é um treinador que não tem nada para mostrar antes, porque não é treinador. E o Santos quer transformar alguém que nunca foi treinador em treinador. Ah, mas o Felipe Luiz. O Felipe Luiz ao menos tinha treinado o sub-20 do Flamengo e ido muito bem. O César Sampaio nem isso. Era auxiliar. Pode dar certo? Pode. Torço para que dê certo? Torço. Por vários aspectos. Primeiro porque o cara é um camarada. Assim, o cara é uma gente fina pra caramba. Segundo porque eu acho uma representatividade do caralho o Santos ter um homem preto como técnico. E por isso eu vou torcer muito mais. Mas não deveria ser esse o caminho, né? O Santos deveria, se o Santos vê no César a capacidade de ser seu treinador, deveria ser pro futuro, preparando, fazendo um plano de carreira para ele, tendo um outro treinador agora mais experiente para trabalhar com ele. E aí surgiram nomes, né? Agora. Surgiu ontem o nome do Tata Martino, que é uma loucura, um técnico que não faz nada de expressivo, desde que deixou o News Old Boys e foi pro Barcelona. E ele foi pro Barcelona quando o Neymar foi pro Barcelona. Quando o Neymar chega no Barcelona em 13 e 14, ele era o técnico. E foi um trabalho horroroso no primeiro ano do Neymar. Lá, era um ano que ainda não tinha o Suárez, ele fez muitas vezes o Neymar jogar pela direita. Posição nada a ver. O Neymar demorou muito tempo para se adaptar, justamente também pelo trabalho horroroso do Tata Martino. Um técnico que, se eu não me engano, teve passagem pela seleção argentina também. É um técnico que fez um bom trabalho lá atrás em clubes argentinos como o Newell's, mas que assim, cara, nunca foi... Por quê, Tata Martino? Da onde surgiu isso? Qual que é o sentido disso? Porque trabalhou com o Neymar um dia. Como é que foi o trabalho dos dois? Sabe? Não tem nexo essa escolha. Notícia essa que foi dada pela Gabriela Brino. Hoje surge a possibilidade de Thiago Carpini, que é um treinador dessa nova geração, um treinador interessante, mas cujo jogo só deu certo em times pequenos. No Água Santa, dando a bola para o adversário e jogando no contra-ataque. No Juventude, embora ele tenha pego o time na zona do rebaixamento e tenha levado para o vice-campeonato da Série B em 2023, quando você olha os números daquele Juventude, era um Juventude que não gostava da bola, nitidamente. Era um time absolutamente vertical que não tem nada a ver com o Santos.
Ele vai para o São Paulo, sua primeira experiência em time grande. Primeiro que o Santos negocia com ele para assumir em 24, ele nega o Santos e vai para o São Paulo. O trabalho é horroroso, ele não tem ascendência nenhuma nos jogadores, as coletivas dele eram patéticas e ele é demitido com razão, com justiça, e vai para o Vitória, que é um time que também não tem a consistência para jogar de igual para igual. Ele mesmo falou isso no jogo contra o Flamengo. Falou, eu não posso jogar de igual para igual contra o Flamengo. E aí, nesse contexto, ele também, novamente, foi muito bem. Me parece muito, se o Santos trazer o Thiago Carpini, me parece muito uma escolha de quando o Santos trouxe o Jair Ventura lá atrás. Que a gente olha para o Jair Ventura hoje, tem o pensamento dele, mas lá atrás ele vinha de um trabalho esplendoroso no Botafogo, quartas de final de Libertadores com o Botafogo, Seedorf, o caramba, um time muito competitivo, mas que só sabia jogar se defendendo, entregando a bola para o adversário e saindo em contra-ataque. É isso que o Santos quer como clube? Eu não tenho problema de jogar assim, só que eu acho que jogar assim em dados momentos contra determinados adversários como uma determinada estratégia, não o Santos ser um time assim, como o Vitória é um time assim, como o Juventude era um time assim, como o Água Santa era um time assim. Um clube grande no São Paulo não durou nada. Foi horroroso, pavoroso. Então, essa é a alternativa para o Santos? O Thiago Carpini, que não conseguiu em nenhum time grande mostrar serviço ainda, não deu nem tempo, porque ele é jovem, ele certamente vai chegar lá, vai aprender, talvez dê certo, talvez não dê. Não tem experiência para isso. A única experiência é absolutamente fracassada. Então essas são as soluções para o Santos hoje? Essas são as soluções? É muito triste ver o buraco que o Santos se enfiou. Muito triste. Hoje a gente está vendo, por exemplo, o Dorival indo para o Corinthians. Amanhã, numa eventual demissão do Zubeldia, a gente pode ver o Tite indo para o São Paulo. Ou até mesmo o Sampaoli. Eu não duvido, cara. Do jeito que o mercado está hoje, com as opções absolutamente escassas. Mas são treinadores que olham para o Santos e dizem não, e olham para rivais que nem estão tão bem posicionados assim e dizem sim. Isso diz muito sobre o Santos. Diz muito sobre o Marcelo Teixeira. Diz muito sobre o fato de quem liga para os treinadores é o filhinho do presidente. Diz muito sobre o fato de ter deputado federal trabalhando no clube sem cargo. É uma várzea. O Santos é uma piada. E eu espero que o discurso divino do César Sampaio, de que, pô, Deus me colocou aqui, se comprove, porque é a única salvação, Deus. A gente tem que torcer para Deus salvar o Santos. Porque hoje, trabalho, gestão, não existe. Não existe. Começar pela figura do seu presidente, pela figura do seu CEO, que fez uma ótima explanação, mas que não traz nada para resolver. Alguém que acha que trazer caixinha e manter caixinha é a solução, não tem a solução. Então hoje o Santos está vivendo as traças e o Santos hoje está cogitando manter o César Sampaio porque o Santos está desesperado. Aí sabe o que vai acontecer? Ganha do São Paulo, a gente vai se empolgar. Que nó tático do César Sampaio no Zubeldia. O São Paulo também não tem nenhuma vitória até aqui no campeonato. Tudo pode acontecer nesse jogo. Você pode acertar na tática, seja ela em termos mais protagonistas ou reativos, e ganhar por uma bola ou ganhar jogando bem. Pode acontecer. E a gente vai estar aqui, se a vitória vier, diante de um clássico que deixa todo mundo eufórico, todo mundo feliz. Ontem ganhou do Galo, que eu não esperava ganhar. Eu estava feliz pra caramba. Imagina ganhar do São Paulo no Morumbi. Demitir o Zubeldia. Porra, eu vou estar feliz pra caralho, né? E aí, diante disso, a gente vai, não, agora esse é o cara. Tem que manter o César Sampaio. Até vir as 3 derrotas seguidas. O cara que não tem estofo, todo esse questionamento que eu tô fazendo aqui, você vai fazer. Porra, manteve esse cara, nunca foi técnico de porra nenhuma, olha a cagada que ele fez, entregou o jogo, filho da puta, tem que demitir. E assim vive o Santos. É sempre a partir do próximo resultado. Tinha um monte de gente no chat ontem. César Sampaoli, César Klopp, não sei o que, mantém o cara, assina com o cara, habemos técnico.
É isso. Vocês lembram do primeiro jogo do Diniz na seleção? 5-0 na Bolívia, que muita gente... Pode ficar aí, Carleto. André Hernan, né? Fique aí que a seleção brasileira tem um técnico. O que aconteceu, Fernandinho, na seleção brasileira? Depois disso. Lembra de quando o Dorival assumiu o Brasil, foi jogar com a Inglaterra e com a Espanha lá? O cara chegou, meu plano é final de Copa. Não passou nem perto de chegar na Copa. Os primeiros dias de trabalho são importantes porque você trabalha muito mais as questões anímicas de um time. E nesse caso, táticas, porque o César Sampaio fez um bom feijão com arroz ali, precisa ser, o mérito precisa ser dado. Mas fica nisso, bicho. Fica absolutamente nisso. É muito pouco. Então, assim, o Santos precisa de um trabalho, precisa de um bom treinador. Eu falei bastante aqui sobre a possibilidade do Léo Condé, que é um treinador que eu gosto, estudioso, super interessante. Mas eu queria deixar um outro nome que parece pintar na praça e para muitos pode soar absurdo. Mas Ramon Dias. Ramon Dias é superior a todos esses nomes aí. Carpini, ao próprio Léo, que está em início de carreira. Esses dois, por estarem em início, é superior ao Dorival. Para mim, é mais técnico que o Dorival. Tem mais currículo, mais história que o Dorival. Por onde passou. Pesquise o currículo do Ramon Dias, por onde ele passou. Eu acho que a demissão dele no Corinthians é injusta. Um time que estava até pouco agora 20, quase 25 jogos sem perder em casa. Depois de um Campeonato Paulista como foi, cara, e a eliminação da Libertadores teve muito mais a ver com uma tática equivocada ali no primeiro jogo, porque no segundo o Corinthians quase foi buscar. E aí esse início de Brasileirão e de Sul-Americana ruim, depois da conquista de um título, o time meio que de barriga cheia ali, né? Porque, lógico, ganhou do maior rival. O time não era campeão há 6 anos. O cara foi campeão no Corinthians, que não era nada há 6 anos, está sendo demitido. O cara salvou o Vasco do rebaixamento. O cara jogava num losango no meio campo e potencializou Yuri Alberto e Depay. E o Garro. O cara testou esquemas diferentes. Você não sabia se o Corinthians ia jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, 3 atacantes. Você não sabia. O cara trouxe coisas. O cara, no final do ano passado, no Campeonato Brasileiro, não só salvou o Corinthians do rebaixamento, mas meteu 9, 10 vitórias seguidas e classificou o Corinthians para a Libertadores. Só foi eliminado porque ele levou o Corinthians para a Libertadores. Não foi o... Quem que era aquele português lá que foi até cogitado no Santos, lá que treinava o Cuiabá, esqueci o nome dele, que treinava o Corinthians antes. Foi ele que levou. Se eu sou o presidente do Santos e confirma-se agora a demissão de Ramon Dias, eu passo o telefone, pego o telefone na hora e ligo para Ramon Dias. Claro, diante das opções que nós temos. Digo aqui, o Crespo gostaria mais, mas não vai aceitar o Santos. Dentro da realidade do Santos, Ramon Dias é a melhor escolha hoje para mim. Está desempregado. É um senhor treinador de futebol. Treinava o Al Hilal e arrebentou o Flamengo do Vitor Pereira. A gente não se lembra disso? E para mim, juro, eu jamais trocaria o Ramon Dias pelo Dorival. O Corinthians, para mim, a demissão, esse cara não é do Corinthians. Mas só se justificaria se levasse o Tite. Eu acho que o Tite é superior ao Ramon Dias. Hoje, taticamente falando, e conhece tudo ali. Agora, para levar o Dorival, eu passaria a mão no telefone agora e ligaria para o argentino. Essa seria a minha escolha. E a sua? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.